aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que vira todos os dias. Vinde a mim, ó pecador, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe os irmãos. Estamos aqui para cultuar mais uma vez ao nosso Senhor Deus. Que eles venham nos capacitar, que eles venham nos encher com o Espírito Santo. Né? Que a cada um dos irmãos estejam bem em vossas casas. Que possamos entoar ao Senhor o mais belo dos louvores, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, meio e fim. Aleluia. Não há outro Deus, ao não ser o nosso Deus vive, que reina para todo sempre. Amém? Aleluia. Aleluia. Soberano
tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Seja somente para o Senhor Jesus. Aleluia. Nossa adoração possa chegar até a Ti. Que o nosso louvor possa chegar até a Ti. Que o nosso culto possa chegar até a Ti. Em nome do Senhor. Aleluia. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, Obrigada. mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, nós sabemos que há um Deus que cuida de cada um de nós. Glória a Deus. Nós sabemos que há um Deus que zela por cada uma de nossas vidas. Meu Deus, obrigado. Então vamos juntos louvar ao Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre no meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Toda honra, toda glória é somente para o Senhor Jesus. Aleluia, obrigado por esse amor. Mesmo que eu ande em
se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Toda honra, toda glória seja somente para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja somente para o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é tua, Pai. Aleluias. Paz do Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus. Hoje é culto da família, adoramos ao Senhor porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele tem nos sustentado, nos fortalecido nesses dias que nós estamos enfrentando difíceis, de enfermidades, né? Angústia, muita dor, perdas, perdemos amigos, sei que cada um de nós perdeu pessoas que nós conhecíamos, mas o importante é nós estarmos com Jesus, porque nós não sabemos que hora Ele vai nos chamar, e Ele tem nos ajudado. Então, nessa noite, nesse culto da família, quando nós nos reunimos nesse lugar, nós nos reunimos para adorar a Deus, para agradecer a Ele. Nesta noite não é diferente, né? Nós estamos aí no nosso segundo domingo do mês de abril, e o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos sustentado, a sua mão tem estado sobre a nossa vida, né? Creio que Ele tem sustentado você, a sua casa, a sua família. Nessa noite nós vamos orar como nós fazemos todas as noites, né, nos nossos cultos. Nós oramos pela família, pedimos a bênção de Deus, necessitamos da bênção de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que ainda não sabe. E o Senhor tem nos fortalecido, tem nos ensinado através da sua palavra. A sua palavra tem sido verdade para a nossa vida. O Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, nesta noite, que Ele abra os céus, já adoramos no louvor, né? Já glorificamos o seu nome. E eu quero orar com você para agradecer, irmão, celebrar a vida. Nunca se deu tanto valor à vida como nesses dias, né? E eu venho pensando comigo que o Senhor está nos ensinando alguma coisa através dessa demora de parar com esse vírus, né? Que você sabe que tudo é Deus, que Ele comanda todas as coisas. Então, a hora que Ele disser cessa, cessa. Mas Ele quer ensinar a sua igreja, Ele deseja que a sua igreja se volte para Ele, né? Que a sua igreja clame a Ele, suplique a Ele, viva um pouco mais para Ele. Nós estávamos muito largados, né, irmãos? Cada um pensando em fazer o que dá na cabeça, e de repente
nós começamos a lembrar que nós temos um Senhor na nossa vida, que nós o chamamos de Senhor, mas muitas vezes nós não obedecemos, nós deveríamos obedecer. E desde o ano passado até agora, nesse mês, já vai ter um ano, né? Um ano e um mês que começou isso, começamos em março do ano passado, nós temos aprendido definitivamente que nós necessitamos dele, precisamos dele, 1000%. Né? Tudo nós precisamos dele para respirar. Qual o valor da respiração hoje, né? O respirar que ele tem nos dado. Então que ele possa ser glorificado, que eu e você possa prestar um culto a ele. Porque é isso que nós precisamos, nós somos chamados para isso, para prestar um culto e anunciar que ele veio e pagou um preço para salvar o homem. Né? Ele pagando esse preço, ele morre, né? Mas ele ressuscita, ele não está no túmulo. Por quê? E ele prometeu que ia voltar para todos aqueles que o receberam. O João diz que todos aqueles que receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E ele tem feito isso na minha vida e na sua vida. Então, nesta noite, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e ele tem cuidado de nós. A sua mão, ela tem sido sobre a nossa vida. Nós temos visto Deus agir na nossa vida, né? E nós precisamos interceder por essa nação, orar pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão internadas, né? As pessoas que estão hospitalizadas, os médicos estão exaustos, né? As pessoas que estão lidando diretamente com tantas pessoas chegando, tanta gente enferma, né? Corredores dos hospitais cheios e pessoas precisando de um milagre. E nós conhecemos aquele que realiza milagre. O Senhor Jesus é aquele que fez milagres extraordinários. Mas ele deseja que eu e você nos aproximemos dele em oração, em adoração e em louvor. É que nós prestamos um culto a ele. Nós somos o seu rebanho, nós somos as suas ovelhas. Não estamos aqui simplesmente para pedir, né, e suplicar a ele a nosso favor, mas em favor de toda a terra, da nossa nação, desses governantes, que eles venham se entender, né? Que Deus venha fazer algo nas suas vidas, que Deus venha orientá-los, né? Venha quebrar toda a força do inferno. Você sabe que o inferno, numa hora dessa, se levanta e começa a confundir as mentes daqueles que estão nas trevas, daqueles que não têm conhecimento de Deus, daqueles que negam a Deus, e usam muitos. Então nós precisamos interceder para que Deus venha cuidar de nós, para que Deus venha olhar por nós. O povo de Israel clamava a Deus, né? Na sua escravidão ali no Egito, clamava, suplicava, até teve um momento que Deus veio atendê-los, e creio que Deus vai nos atender também. E nesta noite nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor procura adoradores. Nós cantamos para Ti. Quando nós nos reunimos neste lugar, na Tua casa de oração, nós cantamos para o Senhor. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno do louvor. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos traz alegria, o Senhor é aquele que nos traz paz, o Senhor é aquele que caminha conosco, tem estado ao nosso lado. A Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos aqueles que estão hospitalizados, que estão, Senhor, nem podem falar contigo porque estão em respirador, estão em coma induzido, mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. E Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha pôr as mãos sobre os médicos, sobre aqueles que estão na linha de frente desse trabalho cansativo, Senhor, árduo, vendo pessoas morrendo todos os dias.
eu sei que eles fizeram um juramento de salvar vidas, mas isso está escapando ao conhecimento deles, à sabedoria deles. Só o Senhor é o dono da vida, e o Senhor dá a vida e o Senhor tira a vida. Mas eu peço que o Senhor venha sustentar esses médicos, as enfermeiras, esses que estão cuidando, Senhor, dessas vidas, dessas almas. A terra está sofrendo, perecendo, a nossa nação está perecendo. Tenha misericórdia da nossa nação, nos livra, Senhor. Olha por essa nação, transforma essa nação e levanta o teu povo e levanta a tua igreja. A tua igreja possa te adorar, te servir em espírito e em verdade. A tua igreja possa estar na tua presença. Ah, Senhor, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão no leito, quantas pessoas estão entubadas, Senhor. Nós ouvimos falar de algumas e apresentamos em oração a Ti, mas quantas que nós não conhecemos que estão entubadas, quantas famílias, quantos pais, quantos filhos. Ah, Senhor, tem misericórdia, tem de compaixão, venha olhar por nós, venha tocar em nossas vidas, venha nos fortalecer, venha ser o nosso escudo e a nossa fortaleza também, venha nos livrar desse mal, venha nos livrar dessa praga. Eu sei que o Senhor pode trazer essas pessoas à vida. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode cessar essa pandemia, cessar, Senhor, esse vírus que tem, Senhor, tocado no ser humano, que a tua imagem, a tua semelhança, eles estão perecendo, muitos estão morrendo sem Ti, porque não quiseram Te aceitar, porque não quiseram Te ouvir. Muitos também que se afastaram de Ti, por problemas, por lutas, ou porque tiraram os olhos de Ti e fraquejaram no caminho. Mas, Senhor, eu peço Tua compaixão pela Tua igreja, pelo Teu povo, que o Senhor venha atender, perdoar a Tua igreja, a nossa negligência. Nós temos sido negligentes, Senhor, a oração, negligente na adoração, negligente na meditação da Tua palavra, em colocar a Tua palavra em prática. Então eu oro nesta noite, em nome de Jesus, nesse culto de família. Senhor, eu oro por esse esposo, pela esposa, pelos filhos. Senhor, que nesse domingo à noite ele seja tocado. Entra nesses lares, Senhor. Entra nesses lares, tira as dores no corpo, tira a febre, as infecções. Senhor, onde muitos estão sendo atingidos por esse vírus e ainda não foram hospitalizados, eu peço a Ti que não permita que ele seja hospitalizado, que o Senhor possa tocar no corpo deles, que o Senhor possa restaurar esse corpo frágil. Nós somos tão frágeis e tão fracos, mas o Senhor nos conhece, o Senhor conhece toda a nossa estrutura. Então põe Tuas mãos, entra com cura em cada lar, cura este homem, cura esta mulher. Senhor, cessa essa febre, cessa esse mal-estar, essas dores no corpo, a inflamação na garganta, as dores de cabeça. Senhor, em nome de Jesus, toca nesse rim, nesse baço, toca nesse pâncreas, nesse coração e nesse pulmão, Senhor, para que os Teus filhos possam respirar. Tenha misericórdia. Nós cantamos aqui que o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é a nossa vida. Então estende as Tuas mãos e fortalece, estende as Tuas mãos e abençoa, estende as Tuas mãos sobre cada família, sobre cada lar que está nos ouvindo. Nós estamos entrando em cada lar, que esse lar seja abençoado. O Senhor repreenda as trevas, o Senhor repreenda esse espírito de enfermidade que tem atingido os lares, as famílias. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre eles, Senhor, a Tua paz. Senhor, repreendemos no nome de Jesus todo o mal, ele seja curado, essas famílias sejam curadas, essas famílias sejam libertas pelo Teu poder. Entra com milagre, restaura, levanta este homem, levanta esta mulher, levanta esse moço e essa moça. Senhor, salva esta família, cura esta família e transforma. No nome do Senhor Jesus, eu entrego nesta noite, Senhor, cada vida, cada irmão e cada irmã, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos. Amém e amém, Senhor Jesus. Vou ler um texto bastante conhecido, aliás, nós já falamos sobre ele há menos de um ano, mais ou menos, se não me falha a memória. Isaías, capítulo 6, que diz que Isaías foi escolhido e consagrado para profeta. Deus escolhe e Deus mesmo consagrou, para que ele fosse
um profeta. E começa, como você já conhece, como eu conheço já de ler, né? Esse texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro encheu o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os rostos, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos parando aqui para nós conversarmos nessa noite sobre esse texto, que você conhece, que você já leu, que eu já li muitas vezes, e meditamos nisso, né? Diz que o Isaías, ele entra no templo, ele tem uma revelação, ele diz que ele viu o Senhor quando o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu. Ele diz que o Senhor estava sentado no seu trono, e a glória do Senhor estava naquele lugar. E ele também viu os serafins, e eles estavam acima dele. E eles tinham 6 asas, eles cobriam os rostos, e eles cobriam os pés, em sinal de reverência diante de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é reverenciarmos ao Senhor. Não se serve a Deus de qualquer jeito, não se serve a Deus com irreverência. Aqui os serafins cobrem os seus rostos por causa da santidade, a grandeza, o poder de Deus. Cobrem os seus pés, e com 2 eles voam. E o Isaías vê tudo isso, e eles estavam clamando uns para os outros. Sabe, eles estavam falando assim como eu estou conversando com vocês nessa noite. Eles estavam clamando uns para os outros, diz o texto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É o que nós falamos, a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Eles estavam ali nessa atitude de agradecer, de louvor, de reverência. Quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos entrar com reverência, né? Porque Ele é santo, Ele não vê, Ele não suporta o pecado. Não é de qualquer jeito que se entra na presença de Deus. Ele cobre os seus rostos, Ele cobre os seus pés, sabe? Mas os lábios, eles podiam clamar, eles podiam adorar. E Ele estava dizendo que Ele era santo, que Ele era santo, que Ele era santo. E Ele dizia que a terra, Ele dizia um para o outro, falando uns para os outros, aqueles serafins, eles estavam dizendo, aqueles anjos estavam dizendo a respeito disso. Estavam falando que a terra está cheia da glória de Deus. Olha, é interessante isso. A terra está cheia da glória de Deus. Mas é interessante que Isaías, quando ele vê isso, ele diz: ai de mim, no verso 5 ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Os serafins estão olhando, aliás, estão falando um para o outro, como diz a palavra, eles estavam dizendo uns para os outros que era santo, santo o Senhor dos exércitos. E eles olhavam a terra e diz que na terra eles viam tudo que ele estava vendo era cheio da glória do Senhor. Imagine-os, eles estão olhando a terra
e dizendo que a terra está cheia da glória do Senhor. Parece loucura isso, mas aqueles anjos estavam falando a respeito disso mesmo. A terra está cheia da glória do Senhor. A terra tem dor? Tem. A terra está muitas vezes na escuridão e nas trevas, como estava lá, sem forma e vazia? Sim. Mas o que acontece? Mas a glória do Senhor está na terra. Hoje nós estamos olhando em pleno 2021, vendo o quê? O que nós estamos vendo? Morte, morte, só morte, só se fala de morte. Os jornalistas só falam em morte, morte, morte. Não se fala em vida, só morte, só morte, só morte. E aquilo vai intoxicando tua alma, aquilo vai entrando no teu coração e você vai ficando com medo. Qualquer dorzinha que você tem no corpo, você se sente apavorado. Se doeu o rosto, fica desesperado. Se deu um espirro, fica desesperado. Por quê? Por causa das coisas que estão contaminando a terra, as notícias ruins. Mas eu tenho uma notícia boa para você nesta noite: a terra está cheia da glória do Senhor. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou todas as coisas, tem todas as coisas maravilhosas, e a glória do Senhor tem estado na terra. Mas nós estamos olhando hoje só vendo doença, só vendo gente morrendo, só vendo caixão, só vendo desespero, só vendo dor. Mas os serafins viam a terra cheia da glória do Senhor. E Isaías, quando vê essa visão, Isaías quando olha, quando ele vê, quando ele diz: eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías teve um encontro com Deus. O homem, quando tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele reconhece é que ele é pecador. É por isso que nós falamos de conversão, é por isso que nós falamos de salvação, por isso nós falamos de um homem que chega diante de Deus, e quando ele chega diante de Deus, ele não tem nada de bom. Aliás, nós não somos bons, Jesus já falou a respeito disso, que bom é só Deus, então nós não somos bons. Mas Isaías, ele chega ali, ele fala: ai de mim, enquanto os serafins estão dizendo que a terra está cheia da glória do Senhor, Isaías fica desesperado e ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Os anjos estão vendo a terra com a glória do Senhor, o Isaías diz que vai morrer. Por quê? Ele vai perecer por quê? Porque ele tem lábios impuros. Os lábios de Isaías talvez sejam como seus lábios, como os nossos lábios muitas vezes, que abençoamos e amaldiçoamos, e odiamos e amamos e falamos. Mas ele está dizendo aqui que os seus lábios são impuros, enquanto os anjos viam a glória do Senhor, enquanto os anjos se reverenciavam ao Senhor, enquanto os anjos adoravam ao Senhor, enquanto os serafins, eles estavam ali prestando culto ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis, ao Deus poderoso. A sua glória estava naquele lugar. Isaías agora vai ter um encontro com Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Para você ver a glória de Deus, é necessário que eu e você reconheça que Ele é santo, 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 e que eu sou pecador. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, como Isaías reconheceu. Ele reconheceu e ele vai dizer que ele está perecendo, porque um homem nenhum pode ver a Deus, e ele estava vendo a glória do Senhor. Mas a Bíblia também diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. A Bíblia não diz quem era Uzias, se era parente de Isaías, se tinha alguma... Que interferência? Qual era a interferência de Uzias na vida de Isaías? A Bíblia não diz a respeito disso, mas a Bíblia diz que quando o rei Uzias morre, Isaías, ele pode ver a glória de Deus. Nesta noite, eu e você precisamos tirar os Uzias da nossa vida. Nesta noite, para ver a glória do Senhor, eu e você, nós precisamos matar o Uzias. Eu não sei qual é o Uzias da sua vida. Eu não sei qual é o Uzias que não deixa você ver a glória do Senhor. Eu não sei qual é o tipo de Uzias que impede você de reconhecer que você é pecador e que você vai perecer, se continuar com Uzias vivendo na sua vida. Uzias só morrer.
para que eu possa ver a glória de Deus. Eu não sei, Uzias pode ser uma soberba na sua vida. Uzias pode ser alguma coisa que aconteceu no seu passado. O seu Uzias pode ser um namorado que te impede você de servir a Deus, de estar na presença de Deus. O seu Uzias pode ser uma ambição que você tem, ele está surgindo na sua vida e não permite que você veja a glória de Deus. Eu só sei que para nós vermos a glória de Deus, o Uzias precisa morrer na nossa vida. E quando ele morre, Isaías entra em cena, ele diz: eu vi o Senhor. Para você ver o Senhor, nós temos que matar esse Uzias. Eu não sei se o Uzias da sua vida é uma inveja que você tem de alguém, é uma falta de perdão. Eu não sei se o Uzias que te impede de ver a glória do Senhor é uma coisa que você guarda há muitos anos na sua alma e só você sabe disso. Eu não sei qual é o tipo de Uzias que está agora impedindo de você ver a glória do Senhor, mas sei que o Senhor quer se revelar a você e a mim, mas nós precisamos tirar o Uzias da nossa vida. O Uzias nos impede, parece que Uzias impedia Isaías de ver a glória do Senhor, e ele vê a glória do Senhor, ele chega e ele vê os serafins dizendo que ele é aquele rei do universo, aquele Senhor dos exércitos. Ele era santo, 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 e agora ele diz que ele vai perecendo, porque talvez o Uzias, na vida de Isaías, era os lábios impuros. Eu não sei como é que estão os seus lábios nessa noite, eu não sei como tem sido as suas palavras, eu não sei como é que foi as suas palavras no dia de hoje. Chegou a noite, e o Senhor está me ouvindo Isaías dizer que ele é um homem de lábios impuros, que ele vai perecer. Mas Deus não se revela ao homem para matar o homem. Deus se revela ao homem para salvar o homem. Deus está se revelando a você nesta noite para te salvar, para te dar vida. Deus está se revelando nesta noite para curar a sua alma, para que você veja a glória dele. Mas você precisa tirar o Uzias que está te atrapalhando. Eu não sei se Uzias é uma ambição que você tem na sua alma. Isso te atrapalha, porque a Bíblia diz que eu tenho que viver em humildade. Eu não sei se o Uzias pode ser um pecado que você tem escondido na sua vida. E nós temos que afastar esse pecado da nossa vida se nós quisermos ver a glória de Deus. Nesta noite, que eu e você possa ver a glória de Deus. Mas Isaías, além de dizer que os seus lábios é impuro, ele está dizendo assim: olha, eu habito no meio de um povo de impuro lábio. Um povo impuro. Ele reconheceu, quando nós encontramos com Deus, reconhece o ambiente que vive. Qual é o seu ambiente? Qual é o ambiente que você vive? Qual é o ambiente da sua família? Qual é o ambiente onde você trabalha? Que ambiente é? Isaías está dizendo que ele habita no meio de um povo impuro. Também, os lábios dele são impuros, porque ele habita no meio de um povo que tem os lábios impuros. Quando você habita no meio de pessoas que só falam bobagem, você vai aprender só a falar bobagem. Se falar de ódio, você vai aprender a odiar as pessoas. Se falar mal, você só vai falar, daqui a pouco você está falando só mal, porque você habita no meio daquelas pessoas. E Isaías tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele vai receber vida, ele vai ser separado para ser um profeta. E Deus não separa ninguém para ser profeta em pecado, de qualquer jeito, com lábios impuros. Como diz a palavra, que não pode sair da mesma fonte a água doce e a água amarga, a água boa e a água suja. Isaías estava assim. Enquanto o rei Uzias vivia, Isaías não estava incomodado com isso, porque Isaías não tinha tido um encontro com Deus. Quem sabe você vive essa vida toda atrapalhada que você está aí vivendo nesses anos todos, é porque você não teve um encontro com Deus. Você habita no meio de um povo que faz só asneira, bobagem, que traz ódio, que traz mágoa, que traz rancor, que odeia as pessoas, que destrói as pessoas, e isso te corrompe também. Mas Isaías está vivendo ali, e enquanto Uzias não morreu, ele não ia ter um encontro com Deus. Enquanto o seu Uzias não morrer, você não vai ter um encontro com Deus. Enquanto o seu Uzias estiver agindo na sua vida, você não vai ver a glória de Deus. E para nós vermos a glória de Deus, nós precisamos que Uzias morra. Uzias saia da nossa vida.
E depois ele aí, vamos reconhecer que nós somos de impuros lábios. E estamos no meio, aquilo que nós achamos que é tudo normal. Porque hoje o cristianismo está assim, está tudo normal. As coisas malignas e mundanas estão entrando dentro do templo, da casa de Deus, e muitas vezes da nossa casa, da nossa família e na nossa vida, e nós achamos aquilo normal. Isaías achava isso normal, para ele era tudo normal. Sabe por quê? Porque ele não tinha tido um encontro com Deus. Quando eu e você tivermos um encontro verdadeiro com Deus, quando o homem e a mulher têm um encontro verdadeiro com Deus, ele se arrepende, ele sabe que ele vai perecer, e ele disse: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque os meus lábios são impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Olha o que ele está dizendo: eu vi o Senhor. Aleluia, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Para você ver o Senhor dos Exércitos, para você ver esse Rei, você precisa sair do meio, desse meio que você está, dessa impureza, das mentiras que você vive no meio, dos enganos que você vive no meio. A igreja precisa ser restaurada, e ela vai ser restaurada, porque o sangue de Jesus, ela purifica de todo o pecado. Mas a igreja precisa reconhecer, e eu e você como igreja precisamos reconhecer que os Uzias que nos atrapalham precisam morrer. Porque quando Uzias morre, quando nós tiramos os Uzias que atrapalham a nossa vida, olha que algo tremendo esta palavra da separação do profeta Isaías, escolhido para ser profeta. Olha que coisa extraordinária, ele só percebe que ele habita no meio de um povo de lábios impuros, que só fala asneira, só fala em assassinato, em destruição, em morte, que corrompe, que destrói. Tem alguma semelhança para você do que nós estamos vivendo hoje? Do que nós estamos ouvindo hoje? Sabe como é que ele reconhece isso? Ele reconhece porque ele viu o Senhor. O homem só vai reconhecer o seu erro quando ele vê o Senhor. E o Senhor está prestes para vir, para levar a sua igreja e o seu povo. Mas eu e você precisamos estar preparados. Eu e você precisamos estar preparados, porque a terra está cheia da glória do Senhor, e nós vamos ver a glória do Senhor. Mas para ver a glória do Senhor, Uzias precisa morrer. Ai de mim, que vou perecendo. Ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece agora o lugar em que ele vive. Até então ele não tinha percebido o lugar que ele vivia. As pessoas, ele achava normal, não é? Não é isso que você acha? Você acha normal? Isso é normal. O meu vivo no meio dessa turma, aí ele tem 2 ou 3 mulheres, é normal. O filho aí desobedece o pai, maltrata o pai e a mãe, isso é normal. Sabe quando é que nós vamos reconhecer o erro? Quando nós encontrarmos com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é santo, santo, santo e santo. Então, o Isaías está aqui, ele está prestes a receber uma transformação, e provando que só Deus pode transformar a vida do homem. Mas quando o homem reconhece que ele é pecador, o homem precisa se reconhecer que ele é pecador, e ele está dizendo: eu vou morrer, eu habito no meio de um povo que os lábios são impuros, porque eu também tenho meus lábios impuros. E eu vou morrer, sabe por quê? Porque os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E aí ele reconhece, ele cai em si, e aí ele se converte, ele clama. E é interessante que depois ele olha e veio um dos serafins, e diz que voou, tocou nele, trouxe na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aleluia! Sabe de onde virá a brasa viva? Do altar. Hoje quantos altares deixaram de trazer a brasa viva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que toca, que purifica. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Esta palavra tem saído do altar, e por isso ela não é mais como uma brasa viva que sai para tocar nos lábios do homem e da mulher, de um povo que habita no meio do pecado,
no meio do vício, no meio das drogas, no meio das confusões, no meio das perturbações, no meio das dores, no meio da angústia. E aquele serafim vai e toca, traz na mão uma brasa viva. Ela é tirada do altar. É do altar que sai a brasa viva. Por isso precisamos ser cheios de Deus. Por isso os mensageiros precisam ser cheios de Deus. Por isso os pregadores precisam ser cheios de Deus. Por isso os pregadores precisam viver para Deus, estar na presença de Deus, adorando a Deus. Porque do altar sai a palavra que cura os lábios, que purifica os lábios, que transforma. Ela vem com uma tenaz e ele diz, e com ela tocou a minha boca. Tocou. Que nesta noite o Espírito Santo possa tocar na sua boca. Você pare de falar bobagem, você pare de reclamar, você pare de se exaltar, de ser snob, né? Tem pessoa que esnoba, mostra aquilo que ela não é, não tem necessidade disso, não precisa disso. Que nesta noite o Espírito Santo possa tocar na sua vida e mudar a sua vida, mas primeiro ele vai mudar o seu linguajar, primeiro ele vai mudar os seus lábios. Então diz que ele toca com a tenaz nos lábios do Isaías, e diz que a iniquidade, ele diz, eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi os teus pecados. Aleluia. A brasa de fogo veio do altar de Deus, tocou nos lábios de Isaías. O problema de Isaías, sabe qual é o problema nosso, irmão? Nossa língua. Nossa língua. Precisamos tomar cuidado. Aquela língua fala tanta coisa, diz tanta coisa, com ela bendiz e com ela maldiz a Deus. Bendiz a Deus de uma forma e maldiz de outra forma, maltratando as pessoas. Nós precisamos ser tocado com a brasa viva do altar. E aí, diz que foi purificado o pecado. Isaías está sendo liberto. Isaías está sendo transformado. Isaías está agora vivendo uma fase de uma nova criatura, porque o seu pecado foi tirado, aquele peso. Agora ele não diz mais que ele está no meio de um povo de lábios impuros, porque ele vê a glória do Senhor. A igreja quer ver a glória do Senhor, sua família quer ver a glória do Senhor. Afaste o pecado da sua vida. Mate os ias que atrapalham a sua vida, que destrói sua vida espiritual, que afasta você de Deus, que está levando você para longe de Deus, para fora da presença de Deus, está se distanciando. E nós vamos nos distanciando, quando nós vamos ver, nós estamos iguaizinhos àquele povo, como Isaías estava. Isaías estava igualzinho àquele povo de lábios impuros. Quando você começa a conviver muito com o pecado, daqui a pouco você está parecendo igualzinho. E eu quero falar com você nesta noite, que nós possamos compreender e entender que Deus deseja que eu e você seja cheio da glória dEle. Mas para eu ser cheio da glória dEle, eu preciso me afastar do pecado. Eu preciso me afastar das trevas. Eu preciso ficar longe disso. E somente quando eu vejo e tenho um encontro com Deus, para eu ver a glória de Deus. E a glória de Deus quer estar na sua vida. A glória de Deus quer estar na sua casa. A glória de Deus está quando você medita na palavra, quando você adora a Deus, quando você serve a Deus. Isaías, ele parece que ele tem uma convivência com Uzias. Não sabemos qual era a convivência que ele tinha na intimidade, mas parece que Uzias o impedia de ver a glória de Deus. Uzias o impedia dele se aproximar de Deus. Ele tinha um impedimento. Eu não sei qual é o impedimento da sua vida nesta noite, mas sei que se você afastar isso da sua vida, se você tirar, se isso morrer na sua vida, se os seus dias morrer na sua vida, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus vai encher a sua vida. A glória de Deus vai encher a sua casa. A glória de Deus vai encher a sua alma. Você vai ser cheio
da glória de Deus. Você vai reconhecer que é pecador, sabe? O homem precisa reconhecer que é pecador e se arrepender e vir para estar na presença de Deus. Então, quando eu e você percebemos essas coisas, que vai nos afastando da casa de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus, daqueles que servem a Deus. Você pode ver que a pessoa, quando se começa a se afastar de Deus, ele começa a se afastar dos irmãos, ele começa a se afastar do pai e da mãe que serve a Deus, ele começa a se afastar da esposa que serve a Deus, dos amigos da casa de Deus. Então ele vai se afastando, porque ele começa a habitar no meio de outro povo. Ele vai fazer parte daquela tribo, como diz a garotada aí, fazer parte da tribo, se vestir igual, né? Pentear o cabelo igual, usar as coisas que eles usam para ficar parecido com a tribo. Nós pertencemos à tribo do leão de Judá, que ele é o rei dos reis, é o Senhor que nos purifica de todo pecado. E eu, nesta noite, conjuntamente com você, precisamos olhar para Ele e reconhecer a sua santidade. E quando nós olharmos para Ele e percebermos a santidade, quando Isaías olhou para Ele e viu aqueles serafins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele se arrependeu. Ele não queria estar em outro lugar. Ele diz: eu vou perecer, eu vou perecer, eu vou perecer. Por quê? Porque eu vi o Senhor, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus lábios são imundos, porque os meus lábios são impuros, porque eu sou pecador, eu vou morrer. E o pecador vai morrer mesmo. Aquele que não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não estarão na eternidade com Jesus. Então nós precisamos ir para Jesus, estar como Isaías chegou e percebeu, ele foi cumprimentando e vendo toda a visão, e a visão, ele disse, ele vai vendo, entendendo, ele diz que os olhos dele viram um rei, diz que os olhos dele viram o Senhor dos exércitos. Que coisa maravilhosa. Ele deixou de ver o rei Uzias para ver o rei dos reis. Nesta noite, que o seu Uzias morra, você começa a ver a glória de Deus, você começa a reconhecer a Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Que eu e você possamos aprender isso nesta noite, que eu e você nesta noite, que os nossos lábios possam ser tocados pela brasa viva do altar, pela palavra de Deus, que ela possa purificar a nossa boca, sabe? E depois os nossos lábios vai tirar a iniquidade de nós. Nós não vamos ser mais iníquos, nós vamos ser purificados do nosso pecado. Deus deseja nos purificar, Deus deseja nos santificar, para que a glória dele esteja na minha vida, para que a glória dele esteja na sua vida, para que a glória dele encha a sua casa, encha o lugar onde você está. E como é que depois nós vamos ter uma vida totalmente diferente? Nós vamos reconhecer aquela vida que nós vivíamos, aonde nós estávamos perdidos, perdidos, e não percebíamos. É interessante isso, o homem só percebe isso. Você vê que a gente anda no nosso caminho, quantos de nós andavam num caminho tudo torto, para nós era tudo normal aquilo, era tudo mole, não tinha nada de errado, não tinha nada de errado. Mas quando nós encontramos a luz chamada Jesus, assim como Saulo, Saulo achava que ele estava fazendo tudo certo, ia perseguindo a igreja, matando os crentes, os cristãos da época, porque ele achava que ele estava fazendo tudo aquilo certo, porque ele não tinha encontrado a luz chamada Jesus. Assim éramos nós, assim é o homem e a mulher que não conhece Jesus, até ela encontrar. Quando ela encontrar Jesus, aí ela vai ver a diferença, e aí Isaías continua dizendo que ele foi perdoado, e Deus vai ungí-lo, e Deus vai usar a vida dele como profeta. Deus nos tira do pecado, Deus nos liberta, Deus nos salva para usar nossa vida como profeta. Que nesta noite, amado, que nesta noite, minha amada, que nesta noite, meu irmão, que nesta noite, minha irmã, eu e você possamos ver a glória de Deus, porque em pecado
falando as asneiras que nós falamos, contaminando o nosso linguajar, contaminando com a nossa fala as pessoas, nós não vamos ver a glória de Deus. Tem pessoa que mistura tudo, né? Tem pessoa que mistura tudo. É uma coisa tremenda isso, uma coisa, sabe? Mistura todas as coisas. Acha que Deus está nessa mistura. Deus não está, Deus não habita nessas coisas. Deus está no seu trono. Seus anjos estão adorando, os serafins estão adorando, e Ele está assentado, e a terra está cheia da sua glória. Nós vamos ver a glória de Deus na terra. Esse homem só via a maldade. Esse homem só via a impureza. Tanto é que ele confessa, ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A terra que os serafins estão vendo, que está cheia da glória do Senhor, para Isaías, era um povo de lábios impuros, porque ele estava ali, porque ele estava nas trevas. Quando nós estamos nas trevas, irmãos, nós não vemos a glória do Senhor. Quando nós estamos no pecado, nós não vemos a glória do Senhor. Está na hora de nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, e Ele vai nos receber como filhos, e vai nos dar uma nova vida, vai nos tornar uma nova criatura. Que nesta noite eu e você possamos aprender desta palavra. Eu estava lendo algo, e como é que eu vou manter a minha vida limpa? Meditando na palavra do Senhor. Deixa eu dizer algo que eu achei interessante, eu escrevi aqui para você nesta noite, para nós meditarmos dentro desse texto. Ler a Bíblia é como tomar banho. Se você abandonar o hábito, logo a sujeira prevalece. Então, olha só que coisa interessante. Ler a Bíblia é como tomar um banho. Toda vez que você toma banho, o que você faz? O que acontece com você? Toda vez que você tira o suor, você tira a sujeira, você tira o cansaço do corpo, né? Você fica debaixo do chuveiro lá meia hora, tem uns que ficam mais, precisa o pai e a mãe ir lá chacoalhar ele, para ele sair debaixo do chuveiro, mas tira o cansaço do corpo, tira as impurezas, tira os maus cheiros, lava a cabeça, lava o corpo todo, se ensaboa, sai limpo. Toda vez que nós lermos a Bíblia, é a mesma coisa. A gente sai leve, a gente chega tudo cansado, tudo arrebentado, habitando no meio de um povo de lábios impuros, e também tendo muitas vezes os lábios impuros. Então, a Bíblia, quando nós lemos a palavra, é como tomar um banho. Ela nos limpa, ela tira aquele cansaço, ela nos revela onde nós estamos falhando, ela nos mostra aonde nós estamos. A Bíblia nos revela as nossas impurezas, os nossos enganos, as nossas maldades. A Bíblia nos mostra isso. Que nesta noite eu e você, e quando eu abandono, quando eu deixo esse hábito de ler a Bíblia, o que acontece? A sujeira volta, o pecado volta, os vícios voltam, as impurezas voltam, os meus lábios vai ser impuro de novo, eu só vou pensar asneiras, os Uzias vão voltar na minha vida. Entendeu? É a mesma coisa. E a sujeira prevalece, a sujeira começa a prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Então nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, porque esta palavra nos purifica. Jesus disse, vós, vou repetir, Jesus disse, vós já estáis limpo pela minha palavra, pela palavra que eu tenho dito. A palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos purifica, a palavra do Senhor nos santifica, a palavra do Senhor nos traz vida, a palavra do Senhor nos traz esperança, a palavra do Senhor nos traz paz, a palavra do Senhor nos traz alegria, a palavra do Senhor nos traz eternidade, a palavra do Senhor nos traz um paraíso, a palavra do Senhor nos traz um rei dos reis, a palavra do Senhor mostra que o mundo está no maligno, mas a terra está cheia da glória do Senhor. Nós vemos isso pela palavra do Senhor. Quando nós abandonamos e deixamos, o que vai acontecer? Nós vamos voltar, o Uzias vai começar a viver na nossa vida.
Aí volta a angústia, volta a tristeza, volta os vícios, volta a maldade, volta as mentiras, volta as corrupções, volta as perturbações, volta as angústias malignas, volta os espíritos imundos. É uma coisa terrível. Então eu não posso me afastar dessa palavra. Então não se afaste dessa palavra. Medite na palavra de dia e de noite, porque então você vai prosperar. Deus disse isso para Josué e Deus tem dito para nós todos os dias: não tema, porque Ele é o nosso Deus. Eu tenho dito a vocês, e começamos esse ano e estamos falando: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Quando eu me aproximo dEle, quando eu vejo a sua glória, então eu vejo que a terra está cheia da sua glória. Que é a glória de Deus? Mate os Uzias, tire Uzias da sua vida, tire Uzias da sua vida, abandone Uzias, deixe que Uzias não venha a prevalecer sobre a sua vida, mas que a graça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus esteja sobre você. Então, nesta noite, leia a Bíblia. A Bíblia vai te revelar o caminho que você deve seguir. A Bíblia vai te revelar as decisões que você vai tomar decisões sábias, decisões certas, sabe? Os Uzias não vão ressuscitar na sua vida, os Uzias não vão trazer a impureza, você vai ficar no escuro, você não vai ver. Quantos crentes não vê, chamados crentes, não vê a glória de Deus? Porque os Uzias estão vivos dentro dele, os Uzias precisam morrer. Então, como eu disse no começo, e encerrando com você dizendo, qual é o Uzias que está te atrapalhando de você ver a glória de Deus? Mate esse Uzias, porque a glória de Deus precisa vir e ela está aí na sua vida para você se enxergar, mas você se afastar da impureza dos lábios, se afastar das pessoas que também têm impuros lábios. Isaías está se convertendo, Isaías está tendo uma nova realidade. Eu espero nesta noite que você se converta ao Senhor, eu espero nesta noite que você volte ao Senhor, eu espero nesta noite que você volte ao Senhor, eu espero nesta noite que você volte ao Senhor, se volte para Ele, se arrependa, e Ele virá sobre a sua vida, Ele vai encher a sua vida, Ele vai tocar nos seus lábios, Ele vai purificar os seus lábios. Você vai ver como você vai ser diferente, como a sua fala será diferente, como a sua conversa vai ser diferente, quando você tratar com as pessoas, como vai ser diferente. Por quê? Porque aí a tenaz, a brasa viva, vinda do altar, tocou nos seus lábios e purificou os seus lábios. No nome de Jesus, nesta noite, mate o Uzias que está atrapalhando a sua vida, mate o Uzias que está destruindo a sua vida, mate o Uzias que está impedindo você de ver a glória de Deus, de ver os milagres, de ver a bênção, de ver a graça de Deus, de ver o poder de Deus na sua vida. Nesta noite, em nome de Jesus, que você possa, querido, você possa, minha querida irmã, estar na presença de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Aleluia! No ano em que morreu o rei Uzias, eu espero que nesta noite o rei Uzias morra na sua vida, para que você possa ver o Senhor. Ele diz, eu vi o Senhor. Então, talvez você esteja dizendo, por que Deus não me atende? Por que isso? Porque os Uzias, mate o Uzias que está atrapalhando, que está impedindo a sua vida de você ver o Rei, de você ver o Senhor dos Senhores, que você vê o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso, aquele que cuida de você, aquele que até agora está dando oportunidade para você reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que a terra está cheia da sua glória. Ele vai tocar nos seus lábios nessa noite. Ele vai tocar nos seus lábios nessa noite e você vai ver, você vai enxergar que está habitando no meio de um povo de impuros lábios. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que você tenha um final de domingo abençoado, que esta palavra seja no meu coração e no seu coração como brasa viva, nós possamos receber de Deus a sua presença. Eu vou orar por você nesse instante, eu vou entregar você na mão do Senhor. Se você está afastado do Senhor, volte para o Senhor nessa noite. Se você está habitando no meio de um povo de impuros lábios, se você já está falando tanta asneira, tanta bobagem, tanta coisa ruim, é por causa do ambiente que você vive. Deus quer te trazer para um ambiente de glória.
Deus quer te trazer para um ambiente de eternidade. Deus quer te trazer para o ambiente dos céus. Deus quer te trazer para o ambiente dos serafins. E você vai ver, olhar e vai dizer que é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, e que a terra está cheia da sua glória, que a terra não está cheia de morte, que a terra não está cheia de demônio, que a terra não está cheia de perturbação, que a terra não está cheia de engano, a terra está cheia da glória de Deus, porque Deus fará com que você entenda a sua palavra. Ele vai purificar os seus lábios essa noite, Ele vai purificar seu coração nesta noite, Ele vai purificar a sua família nesta noite, Ele vai entrar com providência. Aí você vai orar e você vai ver a glória de Deus e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro em favor da tua igreja, eu entrego este homem, eu entrego esta mulher, ó Senhor, assim como Isaías viu a tua glória. Ah, Senhor, no ano em que Uzias morreu, Uzias já não está mais atrapalhando a vida de Isaías. Isaías não tem mais nada que o atrapalhe. Agora ele reconhece que ele é pecador. Agora ele reconhece que ele habita no meio de um povo de impuros lábios. As atitudes daquele povo, ah, Senhor, impedia Isaías de ver a tua glória, impedia Isaías de contemplar a tua glória, impedia Isaías de ver o Senhor, de reconhecer o Senhor como o Senhor dos exércitos. Ah, Senhor, mas quando ele foi tocado, quando ele reconheceu, ah, Pai, assim como nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que nos purifica, é aquele que nos santifica, é aquele que nos guarda, é aquele que nos dá vida, é aquele que nos dá lábios puros. Ah, Senhor, queremos ver a tua glória, queremos a tua glória, que a tua glória esteja nesse lugar, que a tua glória esteja nesse lugar, que a tua glória esteja nesse lugar, que a tua glória esteja nesta família, na vida deste homem, na vida desta mulher. Oh Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos e suplicamos e entregamos às tuas mãos esse obreiro, esta obreira, esta família, este pai, esse filho, esta mãe, esse esposo, essa família, essa moça, esse moço. Ah, Senhor, esses que estão voltando para Ti, esses que estão se regenerando, reconhecendo que Tu és o Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, recebe, Senhor, apaga suas transgressões e purifica seus lábios e os santifica, cobre eles no Teu sangue e dê a eles a Tua paz. E haja cura para a sua alma, no nome de Jesus. Meus irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada. Que você possa meditar nessa palavra e guardar essa palavra, porque a glória de Deus será derramada sobre a sua vida. A paz do Senhor, que você tenha uma semana de vitória, saúde na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje para todo sempre. Amém, amém, amém.